E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente na nossa aula de língua portuguesa, sou a professora Aldi Mahler e hoje nós vamos dar continuidade aí a essa questão que nós estávamos tratando sobre as classes de palavras no seu eixo de formação de palavras. Nós vimos aí essa questão da classificação, como as palavras elas têm essa mudança aí e variação sobre a questão de classificação. Você tem aí a questão das classes variáveis, as invariáveis, e nós falamos aí sobre essa questão da formação dessas palavras. Por que algumas palavras elas formam outras palavras? Por que nós fazemos essa questão de junção do radical com o prefixo e com o sufixo? E nós vamos agora aprofundar um pouquinho sobre essa questão aí desse uso de prefixo. Então hoje nós vamos estudar formação de palavras e esses afixos. O que seriam os afixos? Afixos são partes de palavras, lembra lá da questão do morfema? Morfema é a menor unidade da palavra que ela vai dar a quando ela se junta a esse radical, ela vai dar um outro sentido. Então eu posso ter afixos que são colocados antes do radical. A professora vai colocar aqui então o radical, você tem então como sendo essa questão da unidade básica da palavra, do significado. Antes dele você vai ter o que nós chamamos de prefixo e depois do radical você tem o que nós vamos chamar de sufixo. Então você tem então este desenho aí em relação a algumas palavras. Algumas palavras têm apenas o prefixo, algumas outras têm apenas o sufixo e algumas têm os dois ao mesmo tempo. Vamos ver como isso então acontece. Aqui a professora então colocou a palavra desfazer, impedimento e imperdíveis. Veja que quando a professora fala da palavra fazer, que é um verbo, né, o verbo que pertence aí à segunda conjugação, eu coloco aqui um prefixo e a forma de fazer, que é realizar alguma coisa, agora está falando no sentido contrário. Então, se faz, agora desfaz, ou seja, tira tudo isso que foi feito. Então, tira toda essa ação. Então, a palavra, só por causa desse pedacinho, desse morfema que foi juntado aqui a palavra fazer, a palavra ela teve uma modificação de sentido. E assim são as palavras na nossa língua. Impedimento, impedir alguém de alguma coisa, não deixar com que aquilo aconteça. Então, nesse caso aqui, a palavra impedir, por exemplo, que é um verbo, ela deu aqui a origem a essa palavra, o impedimento. O que nós colocamos aqui? Esse sufixo aqui, que é essa parte que vem depois do radical, eu coloquei o sufixo mento. E aí, o verbo que era impedir foi transformado agora em um substantivo. Então, algumas palavras, elas são originadas de um verbo para transformar em substantivo, ou às vezes de um substantivo ela se transforma em um verbo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Então, esses nomes que são formados aí, e nós temos essa imensidade de palavras da nossa língua. A palavra imperdíveis, por exemplo, quando eu falar isso, perdeu, né, do verbo perder. E aí eu coloco imperdível, quer dizer que não dá para perder. Então, o significado do perder agora ele é modificado para o seu sentido antônimo, para o seu sentido contrário. Isso é imperdível, ou seja, você não pode perder isso. Então, é isso que nós estamos estudando agora. Como que esses afixos, eles se juntam ao radical e como eles vão formulando e fazendo novas palavras na nossa língua. A professora colocou aqui uma charge, né, que tá assim: o trabalho enobrece o homem. Veja que essa palavra enobrece, ela vem da palavra nobre. Nobre é um adjetivo. Quando a professora coloca ali o E e o C, agora
isso daqui dá um sentido de você adjetivar uma causa. Então, o trabalho faz isso, enobrece o homem, torna esse homem nobre, né? Então, nesse caso aqui, tanto o prefixo quanto o sufixo juntaram e deram um novo vocábulo, um novo termo para a língua portuguesa. E aqui do outro lado, o homem ali, né, segurando o cartaz e dizendo: a corrupção, a inflação e os impostos o empobrecem. Empobrecem vem da palavra pobre, né? O pobre, às vezes, ele pode ser usado no sentido de ser um substantivo ou de ser uma caracterização, um adjetivo. Quando nós colocamos esse prefixo aqui, que é antes do meu radical, e esse sufixo aqui é uma modificação na palavra. Então, aquilo que era adjetivo, ele agora aqui, ele torna uma outra significação por causa desses afixos aqui que nós colocamos as palavras. E as palavras, elas são formadas, então, nesse sentido, sempre olhando o radical e quais são as partes que são colocadas, juntadas a essas palavras. Veja que nessas propagandas, né, já que nós estávamos falando dessa questão da propaganda, né, de como essas campanhas são feitas e como que eles fazem a questão de colocar os verbos, os substantivos para chamar a nossa atenção. Aqui a professora colocou essa da Hortifruti, que ela é muito legal, essas propagandas, ela trabalha muito com essa questão do sentido figurado, tanto das palavras quanto das imagens, né? Então aqui eles colocaram: o melão ruge. Como resistir à beleza dessa grande estrela? Então, nesse caso aqui, eles utilizaram ali essa questão da beleza. Beleza é uma palavra que ela é derivada, né? Beleza vem daquilo que é belo, tá? Então, nesse caso aqui, a palavra belo, que é um adjetivo, ele deu lugar a esse sufixo aí, formando agora um substantivo abstrato. Então, também tem aqui a questão dessa derivação, né, de uma palavra que foi modificada. Olha essa outra aqui, né? É o tormate. O envelhecimento precoce vai sentir a força do trovão. Veja que aqui nós temos essa palavra que é o envelhecimento. Uma palavra grande aí, né? Que você tem, então, essa questão dessa formação também, de ser o radical e de ser o uso dos afixos. A professora vai colocar, então, o que seria o radical nessa palavra envelhecimento. Envelhecimento vem daquilo que é velho, né? Então, o radical seria isso daí. Se você trocar, por exemplo, colocou o O aqui, você está dizendo que essa palavra está no masculino. Se você troca aqui esse morfema, você está dizendo que você tem ali uma questão de ser o que? O gênero feminino. Mas aí a professora está falando que essa palavra foi colocada o quê? Os afixos, ou seja, um prefixo e um sufixo. Então, vamos colocar aqui, eu coloquei então aqui no início o em, o escimento, para falar que agora esse adjetivo que nós tínhamos aqui, ele é o quê? Ele é agora um substantivo. Veja que essas formações, elas acontecem o tempo todo na nossa língua. Mesmo palavras que são criadas, palavras que são mais novas, que têm aparecido aí nos últimos tempos, elas também são formadas a partir de uma outra que já é existente, só ganha um novo significado. Nessa outra aqui, a professora colocou, né? O limão impossível, tá? Então, aquilo que é possível, para fazer o seu antônimo, para fazer aquilo que é contrário, a gente coloca o quê? Nós colocamos ali a questão do nosso afixo. Qual que é o nome desse afixo? Prefixo. Se ele vem antes do radical, então você tem aí uma palavra que é formada por derivação, que só tem um radical, e a ela você colocou então esse afixo que é o teu prefixo. E aí
A natureza também, né? Aqui que nós temos, a natureza já é formada por um sufixo. Natureza vem do que é natural. Tiro então essa parte final natural e coloco o es ali. Então, um adjetivo foi transformado em substantivo. Então, sempre quando nós fazemos essas mudanças, há também a variação de classificação. Então, você pode fazer isso o tempo todo com as palavras. E aqui nessa tirinha a professora colocou, né? É preciso sensibilidade, informação e imaginação. Pessoal, tanto sensibilidade vem daquilo que é sensível. Sensível é um adjetivo. Coloquei ali o idade, né? Eu transformei então essa palavra que é um adjetivo em uma questão de ser um substantivo. Informação vem da palavra informar. Informar é um verbo. Tirei essa terminação aí do ar e vou colocar isso que dá uma questão de ação, informação. Assim como a imaginação vem do verbo imaginar, tiro essa parte final e aí você tem aí também essa transformação do verbo para o substantivo. Da mesma forma, comodismo, né? Vem daquilo que é cômodo. Esse ismo aí que está nessa palavra, ele está dizendo aí que tem essa transformação também de uma derivação sufixal. E assim por diante, né? Você vai só olhando aquilo que tem um radical e você acresce a ele o afixo e você vai fazer então essa transformação e classificação da palavra. Mais importante que a classificação é você fazer essa transformação correta aí. E aqui nessa tirinha a professora colocou, né? Crianças têm certeza de que esse metrô vai para Comic Con? Temos, né? Então, nesse caso aqui, utilizando também essa questão do certo, certeza, né? Então, a palavra certeza é um substantivo e o adjetivo dele é o certo. Coloquei esse es ali, transformou da palavra que era um adjetivo para ser um substantivo. Também tem essa questão de ser o quê? Se vem, se era o prefixo ou sufixo, se está o radical primeiro e a professora coloca um sufixo depois desse radical, então ele é chamado de derivação sufixal. Então, isso é as classificações que nós temos. E para terminar aqui, a professora colocou então o que você pode fazer em relação a fazer os exercícios em relação aos prefixos e aos sufixos. Então, eu vou sugerir a vocês essas palavras, depois na próxima aula nós vamos falar aí sobre como que nós formamos as palavras a partir desses prefixos. A professora colocou aqui alguns radicais que você vai a eles juntar esses prefixos fazendo novas palavras. Então, eu coloquei aqui a palavra moral, a palavra leal, por, ler, capaz, contente, feliz, amor e organizar. O que você vai fazer a partir desses radicais? Colocar os prefixos e fazer novas palavras e novos elementos. O outro exercício, ele tem a ver com essa questão do sufixo. Sufixo é aquilo que eu coloco depois do meu radical. Então, eu tenho aqui a palavra pedra, feliz, terra, bondoso, certo, amar, cruel, livre, vender. Essas palavras que são os nossos radicais, você vai colocar esses sufixos aqui. Lembrando que sufixo é aquilo que eu coloco depois do meu radical. Então, nesse caso, você vai utilizar esses para fazer novas palavras. Bem fácil, dá para fazer todas as palavras, dá para formar aí, fazer essas formações. E o último exercício, a professora misturou os dois, tanto o prefixo quanto o sufixo. Você tem aqui, então, você tem palavras que você vai agora fazer essa classificação. Será que inspetor, ele é formado por prefixo, por derivação prefixal ou por derivação sufixal? A palavra soterrar, você tem ali prefixal ou sufixal? E assim por diante. Todas elas aqui, riacho, espiritual, a catarinense, solúvel, ingerir, recomeçar, incapaz,
todas elas ali, elas vão ter uma dessas classificações. E é isso que você vai fazer. Você pode pausar o vídeo, fazer aí essas palavrinhas e depois na próxima aula nós poderemos ver como foi o seu desempenho. Então é isso, pessoal. Vocês viram aí a importância de saber o que é o afixo, quais são eles, prefixo que vem antes do radical, sufixo que vem depois do radical e as classificações das palavras que estão encaixadas aí nessa questão de derivação. Eu espero que você tenha aprendido, faça os exercícios e na próxima aula nós faremos aí essa correção. Obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau!